Eu sou o Evandro, aluno do curso de pós-graduação em Biotecnologia da Unifesp. Hoje irei falar para você sobre o uso do fungo Trichoderma ricei para expressão de enzimas degradadoras de biomassa linhocelulósica. A nossa sociedade ainda é profundamente dependente de recursos fósseis. Hoje, cerca de 80% da energia usada no mundo vem do petróleo, do carvão e do gás natural. E essa dependência não aparece só na forma de combustíveis, ela está literalmente por toda parte. Grande parte do que a gente usa no dia a dia, medicamentos, tintas, tecidos, corantes, plásticos e outros materiais, são derivadas do petróleo. Mas esse modelo tem um problema claro: ele não é eterno. As reservas de petróleo estão diminuindo, e os impactos ambientais do seu uso, especialmente as mudanças climáticas, ficaram impossíveis de ignorar. Por isso, o mundo inteiro tem buscado fontes renováveis para produzir energia e também os insumos químicos que hoje dependem do petróleo. Uma alternativa promissora é usar a biomassa linhocelulósica, basicamente, materiais derivados de plantas. Essa biomassa é a fonte de carbono mais abundante do planeta, com uma produção natural de mais de 180 bilhões de toneladas por ano. E o melhor, grande parte disso aparece na forma de resíduos que já existem aos montes, como restos de madeira, bagaço de cana, palha de milho e muitos outros materiais vegetais que normalmente seriam descartados. Por serem materiais de origem vegetal, eles são formados principalmente por dois polissacarídeos, celulose e hemicelulose, e por uma terceira molécula formada por compostos aromáticos, a lignina. Além disso, também podem trazer outros componentes, como açúcares, proteínas e ácidos graxos. Essas moléculas se organizam de um jeito que dá rigidez e estrutura aos tecidos das plantas. Esses resíduos linhocelulósicos podem passar por uma combinação de processos químicos, físicos, enzimáticos e biológicos dentro do que chamamos de biorefinarias. A ideia é transformar a biomassa em compostos que possam substituir os derivados de petróleo. Um exemplo bem conhecido é o uso do bagaço de cana para produzir etanol de segunda geração. Só com essa estratégia, é possível aumentar em cerca de 40% a produção de etanol sem precisar ampliar a área plantada. O reaproveitamento de resíduos é, sem dúvida, uma alternativa muito promissora. Mas é importante lembrar que esse processo não é tão simples. Ainda existem vários desafios que precisam ser superados para que tudo isso funcione em larga escala. O maior desses desafios é conseguir enzimas capazes de quebrar a celulose e a hemicelulose de forma eficiente, resistente e, principalmente, a um custo que faça sentido para a indústria. Como dá para ver nas imagens, não é um processo simples. São necessários vários tipos de enzimas trabalhando juntas, cada uma atacando um pedaço diferente da molécula. Essas enzimas que degradam polissacarídeos podem ser encontradas em vários tipos de organismos, bactérias, fungos, algas e até insetos. Mas, quando falamos de produção em escala industrial, quem realmente se destaca são os fungos filamentosos, que hoje são os principais produtores comerciais dessas enzimas. Entre os fungos filamentosos, destaca-se os do gênero Trichoderma, especialmente a espécie Trichoderma ricei. Ela já é usada comercialmente há décadas, é considerada segura para aplicações alimentares, e possui ferramentas para manipulação genética. Além disso, o Trichoderma ricei é pouco exigente em termos nutricionais, faz modificações pós-traducionais e, talvez o mais importante, secreta grandes quantidades de enzimas para o meio. Um dos primeiros exemplos de melhoramento genético em Trichoderma ricei surgiu com a cepa QM6A. Ela foi isolada durante a Segunda Guerra Mundial e logo chamou atenção pela capacidade de secretar proteínas e pela atividade celulolítica. A partir dela, pesquisadores aplicaram mutagênese clássica, usando radiação UV e nitrosoguanidina, e geraram a cepa RUT-C30. Essa nova linhagem acumulou várias mutações que resultaram em uma produção muito maior de celulases e, ainda por cima, apresentava menor repressão catabólica por glicose. Nas últimas décadas, vários estudos buscaram turbinar as cepas de Trichoderma ricei, e a chegada do sistema CRISPR-Cas9 acelerou esse processo. Um destaque é o trabalho de pesquisadores brasileiros, que fizeram 6 edições genéticas na cepa RUT-C30.
Eles removeram duas proteases e um fator de transcrição repressor de celulase, e no lugar inseriram genes para uma beta-glicosidase, uma invertase e uma cópia extra de um ativador de celulases. E o resultado dessas modificações? Eles obtiveram uma cepa muito mais eficiente, produzindo mais celulases e hemicelulases, com alto potencial industrial. E não para por aí. A cepa engenheirada também passou a metabolizar a sacarose do melaço de cana, ampliando ainda mais as possibilidades de uso em biorefinarias. Dando continuidade ao estudo, os pesquisadores fizeram uma nova rodada de edição genética. Substituíram o gene de uma xilanase por uma enzima oxidativa de celulose recém-descoberta pelo próprio grupo. O resultado foi impressionante. O coquetel enzimático da nova cepa teve um aumento de 21% na eficiência de degradação do bagaço de cana em comparação com a cepa parental. Para criar uma cepa realmente hiperprodutora de enzimas para degradar biomassa, a ciência tem seguido várias frentes ao mesmo tempo. Os pesquisadores estudam promotores e fatores de transcrição para controlar melhor a expressão gênica, removem enzimas indesejadas, como proteases, inserem novas enzimas mais eficientes vindas de outros organismos e até modificam a morfologia das hifas para aumentar a secreção de proteínas. É um conjunto de estratégias que trabalha em sinergia para transformar o fungo em uma verdadeira fábrica enzimática. No fim das contas, desenvolver uma cepa hiperprodutora de enzimas não é só um detalhe técnico. É uma mudança de escala. Com uma cepa dessas, a gente finalmente consegue fazer biorefinarias funcionarem de verdade, transformar resíduos em produtos de alto valor, reduzir a dependência do petróleo, fortalecer o campo sem precisar avançar sobre novas áreas e ainda diminuir o impacto ambiental. Aqui estão algumas das referências consultadas. Muito obrigado pela companhia, e a gente se vê em breve. Até lá!